Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, nós vamos tomar para nossa oração o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 15 até o 26. É um longo trecho onde são retomadas várias cenas do Evangelho. Começa assim: naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, vós mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Essa primeira parte do Evangelho mostra quem é que nos move. E Jesus se recusa a essa acusação que fazem de que ele age comandado por Beelzebul, por meio do mau espírito, do espírito do mal. E ele diz: não, eu me movo pelo Espírito de Deus. E nós temos no Evangelho várias vezes onde aparece isso. Quando Jesus mesmo vai ser levado depois do batismo ao deserto, o evangelista narra dizendo que o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ali ser tentado pelo demônio. E Jesus é cheio dessa presença do Espírito de Deus. Ele age na força desse Espírito. Depois o Evangelho continua. Jesus diz: quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Portanto, Jesus chama a atenção para que nós não coloquemos a nossa confiança em nós mesmos, na armadura que nós usamos para nos proteger. Porque pode ser que, diante de uma pessoa mais forte, ela não tenha serventia nenhuma mais para nós. Depois o Evangelho continua: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. E não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. E quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. E no fim, este homem fica em condição pior do que antes. Então aqui o Senhor nos ensina com essas palavras que quem não está com Ele está contra Ele. E essa é a grande decisão que nós temos que tomar na nossa vida. Nós estamos com Jesus ou não estamos? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa tomada de posição, ela deve ser clara e decidida e constante e perseverante. Depois, essa última passagem fala do espírito que sai, fica vagando e depois ele não acha para onde ir e volta, e aí a situação fica pior do que antes. Com isso, estamos chamados a
vigilância espiritual, a cuidar do nosso coração, do nosso íntimo, para que quando nós conseguimos nos afastar daquilo que impede e atrapalha o nosso caminho espiritual, que nós possamos realmente manter a porta fechada, não deixar que aquela situação volte a acontecer na nossa vida. Vamos pedir ao Senhor então que Ele nos ajude a viver esse Evangelho na confiança de que nós também somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.